Com moderação de Pedro Silva, a Confederação do Desporto de Portugal realizou no Museu do Desporto em Lisboa um debate que reuniu federações desportivas e candidatos dos partidos com assento parlamentar à próxima legislatura. O parco reconhecimento e, consequentemente, o curto financiamento dado ao desporto português foram questões colocadas pelo movimento associativo. Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, esteve na linha da frente no que se refere às críticas apresentadas aos candidatos a deputados. Este é um momento, são sempre momentos muito importantes para o desporto. Qualquer momento em que o desporto tem contactos com políticos e candidatos a políticos, neste caso, porque tínhamos aqui vários candidatos a deputados, são sempre momentos relevantes para a definição política do desporto. O desporto, efetivamente, deve fazer parte das políticas públicas, porque, em nosso entender, e não é só em nosso, é generalizado pelo mundo desportivo, que o desporto tem, efetivamente, um peso económico, social, cultural, humano, se pode assim generalizar, muito relevante. Mas que não é reconhecido, segundo o que disse aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, politicamente, então, o desporto português é quase uma nulidade. Mas é tradicional já. Basta ver o tempo que é destinado à discussão de temas desportivos durante a legislatura. Eu digo mesmo durante a legislatura, não digo por mês nem por semana. Digo durante a legislatura. Provavelmente, durante a legislatura, esse tempo é ultrapassado por um debate sobre um jogo de futebol que passe num canal televisivo qualquer. Ora, isto para nós diz-nos que devemos participar em todos os momentos que visem alterar esta relação de forças. O desporto não pede favor nenhum à sociedade. O desporto não pede favor nenhum aos políticos. O desporto tem efetivamente um peso, repito, um peso, que para já até nos últimos estudos que foram feitos, tem um peso económico que ultrapassa muitas áreas produtivas da própria sociedade. E este peso é originado por quê? Sobretudo por uma massa de voluntariado absolutamente brutal, de amadores, como se costuma dizer, mas não o amador no sentido pejorativo, de amador irresponsável, de amador desconhecedor, mas do amador que são aquelas pessoas que amam efetivamente o desporto e tudo fazem, até tirando dinheiro às suas famílias, das suas economias, para investir na própria prática desportiva. E é aí que, para além do investimento público que é feito, que é obviamente generalizado na população desportiva, que é insuficiente, mas é através dessa grande dádiva de voluntariado que o desporto português consegue hoje ter resultados que são desproporcionais relativamente ao peso que o desporto tem político, mais uma vez, usando o nosso tema. Ora, esta relação tem que ser alterada. Politicamente tem que se entender com toda a clareza que o desporto precisa, por exemplo, de um outro tipo de orçamento. Precisa de ter um outro tipo de rendimentos, logo a partir da área pública. O desporto vive hoje, como é generalizadamente conhecido, vive dos dinheiros, dos rendimentos que vêm do jogo social. Portanto, o dinheiro do desporto, uma área tão importante como nós consideramos, depende das apostas que as famílias fazem no jogo social. No Totobola, no Euromilhões, no Totoloto, nas lotarias. É isto daqui que sai uma percentagem mínima para o desporto. Noutros países esta proporção tem sido muito diferente da nossa cá. Os nossos rendimentos do jogo social são distribuídos por uma miríade extremamente vasta de entidades, o que leva a que o desporto também receba uma percentagem mínima de todo aquele bolo. Aqui é uma das áreas onde pode ser alterado, mas também os políticos deverão pensar se o desporto não deve ter acesso também a outras fontes de financiamento do Orçamento de Estado para que nós passemos de um valor que é um valor bizarro, é um valor humilhante até para o desporto, na área dos 7 dígitos ou dos 8 dígitos claramente, para os 9 dígitos. Nós estamos com 85 milhões de euros no âmbito do desporto e da juventude, ainda por cima, há uma legislatura atrás, alterou-se a composição também
colocando o desporto com a juventude anexada. Isso leva também a um desgaste orçamental, não tenho dúvidas, em desfavor também do desporto, que já era um rendimento baixo e continua a ser cada vez mais baixo com a manutenção da juventude, sem haver um reforço, claro, das verbas para o orçamento estatal do desporto. Não gostou de ouvir aqui uma generalização da prática desportiva com a atividade desportiva organizada, competitiva, pela qual as federações respondem? Não gostou dessa confusão que a dada altura apareceu no debate? Existe, efetivamente, uma grande confusão na linguagem desportiva atual. Confunde-se os valores com os tipos de prática desportivas. Se há uma influência do desporto relativamente à saúde, essa não é a sua finalidade fundamental. É importante que se considere que o desporto, de uma forma mais genérica, de uma forma mais básica, mais, eu diria quase informal, é importante para a promoção de estilos de vida saudáveis, é importante para a qualidade de vida do cidadão. Sem dúvida nenhuma, a começar logo nas crianças. Mas o desporto é uma entidade cultural, social, antiquíssima, que vai muito para além desses limites que nos são impostos por algumas perspectivas mais higienistas. Não vamos transformar o desporto numa atividade que tem objetivos apenas médicos para a saúde. De maneira nenhuma. O desporto é uma atividade milenar, que tem uma evolução ao longo de séculos e séculos, que chega ao desporto de hoje com eventos como os Jogos Olímpicos, como os Campeonatos do Mundo e da Europa das várias modalidades, que são eventos que têm um peso social que, repito, vai muito para além das formulações mais generalizadas e mais informais que muitas pessoas hoje querem colocar no desporto. E esta natureza deve ser respeitada, porque se não for respeitada, é o próprio desporto que vai perder valor, não tenho dúvidas nenhumas. Embora se pense que ganha valor com isso, e sabe-se claramente que uma atividade física, um exercício físico, um desporto, repito, na base, mesmo em termos informais, tem repercussões no bem-estar que poderão, obviamente, influenciar a médio e a longo prazo os orçamentos também da saúde. Mas isso são formulações que são importantes, mas que não são o núcleo central das preocupações do desporto. Todos os partidos com assento parlamentar marcaram presença, à exceção do PCP, por uma questão de saúde da sua representante Ana Mesquita. Escutamos agora o balanço dos candidatos a deputados nesta noite de debate sobre o desporto nacional. Afinal, que preocupações levam os políticos para o trabalho de desenvolvimento dos programas que apresentam ao eleitorado? A principal preocupação que os agentes do desporto nos trouxeram foi fundamentalmente com o subfinanciamento das diversas federações e das associações que trabalham nesta área. Essa é uma questão que nós levamos, apesar de que, e isso foi também unânime, penso eu, durante este debate, houve um reforço ao longo dos últimos 4 anos, ao longo da última legislatura, não só dos praticantes desportivos a nível olímpico, os paralímpicos, mas também um reforço para o orçamento da juventude e do desporto no programa de governo, no exercício do governo. E, portanto, sabemos que há ainda trabalho a fazer, mas apesar de tudo, essa é uma preocupação também que levamos para o futuro. Houve aqui quem dissesse que a Troika ainda não saiu designadamente da área do desporto. Imagino que não esteja de acordo. Qual a sua opinião? Não, parece-me que é de toda uma afirmação que é exagerada. Agora, é óbvio que o país vive com constrangimentos que são transversais a todas as áreas e sabemos hoje, e hoje sabemos muito bem e melhor até do que há alguns anos, que quando queremos gastar dinheiro numa área, muitas vezes temos que tirar noutra área. E, portanto, aquilo que temos que perceber é, no âmbito das políticas públicas, onde é que nós queremos tirar para investir no desporto, sendo certo, ao longo destes 4 anos, e como já referi, ao longo destes 4 anos, o orçamento para o desporto em Portugal foi reforçado, para as modalidades amadoras, que são aquelas que aqui debatemos, e fundamentalmente, sendo esse orçamento tendo sido reforçado, parece-me que é injusto dizer-se que a Troika ainda não saiu do desporto em Portugal. Já saiu e estamos a conseguir dar a volta, como em muitas outras áreas. Mas o desporto tem pouco. Sim, o desporto, e acho financiamento do Estado. Acho que foi unânime ao longo deste debate também, todos nós gostaríamos que o desporto tivesse mais apoios e, portanto, aquilo que trabalharemos é para que numa próxima legislatura, em que temos toda a expectativa de que o Partido Socialista possa formar governo, essas verbas sejam também reforçadas.
O agora deputado foi jogador de handball. A dada altura, não sei se eventualmente pensou nessa possibilidade de ser profissional de handball. Se essa hipótese surgiu aí na sua cabeça, surgia também algum conforto social a acompanhá-lo nessa decisão? Eu confesso que sempre vi, do meu ponto de vista pessoal, a minha prática desportiva, apesar de ter sido federado, mas sempre foi do ponto de vista amador, e eu nunca fui praticante nos séniores, fui até aos júniores, chegámos a ser campeões até... Mas se houvesse o desejo, arriscava? Sentia que tinha condições para arriscar? Se houvesse o desejo, a competência física e tudo mais? Era uma decisão muito difícil. Eu sempre entendi que a minha prioridade deviam ser os estudos, e devia ser os estudos superiores, o ensino superior, e portanto quando entrei para a faculdade tornou-se muito mais difícil conciliar as duas práticas. Não foi uma situação que se tenha colocado, portanto, mas não lhe sei responder a essa pergunta. Eu gosto muito de praticar desporto, ainda hoje. Se gostaria eventualmente de ter sido desportista profissional, era um mundo que não me importaria de abraçar. Agora... Não sei teria condições ou não? Não sei se teria essas condições. Infelizmente em Portugal, nas modalidades amadoras, ainda hoje é muito difícil ser desportista profissional e, portanto, não sei, mas não tive que ser confrontado com essa decisão, porque as minhas aptidões académicas até eram superiores, porque as minhas desportivas também tinham algumas limitações. Olha, como vimos aqui, as preocupações são muitas. Naturalmente, o movimento esportivo tem uma importância muito grande no país e que nem sempre vê reconhecido aquilo que são as suas preocupações, por parte de quem decide, do Estado e muitas vezes do legislador da Assembleia da República. Portanto, a responsabilidade ainda é muito mais acrescida frente às reivindicações e a importância que o desporto tem no país, desde modelos de financiamento, mesmo dos modelos organizativos. Portanto, há aqui um conjunto muito vasto de questões que temos que aprofundar. Tudo acaba por assentar numa questão que é esta: o financiamento é curto, é escasso. Há alguma solução que eventualmente possam apresentar? Como eu disse aqui, nós temos que também adequar o financiamento aos dias de hoje à nova realidade. Nós temos um financiamento que está ainda igual há muitos anos atrás. Portanto, nós hoje temos novas realidades, nós temos novas formas de financiamento, nós temos que ter aqui alguma imaginação para encontrar novas formas, e acho que com uma discussão entre todos iremos encontrar muitas outras formas de financiamento, porque há muitas outras realidades hoje a acontecerem no desporto e no país e no mundo empresarial, que tem de ser canalizado naturalmente para o desporto, para encontrar aqui forma de financiamento, porque nós só podemos evoluir, só podemos ter mais atletas, mais clubes, mais conquistas internacionais, se tivermos um financiamento e melhores infraestruturas. E à parte do financiamento, nas intenções, sente que o desporto tem o espaço que deveria ter, por exemplo, no seu programa? O desporto, como eu disse aqui, não tem ainda é um parente pobre, embora tenha uma importância social e económica no país muito grande, mas ainda não é visto com a importância que o desporto tem. E, portanto, temos de reforçar muito mais este papel da importância do desporto para ser visto com outros olhos, porque no ponto de vista económico, no ponto de vista social, no ponto de vista empresarial, tem um peso muito forte no país e que nem sempre é reconhecido, como disse, e é preciso que isso seja visto por todos os decisores políticos. O CDS leva as impressões de que este debate que esteve aqui é uma mais-valia para qualquer quadrante político que esteja aqui. Nós, através deste debate, conseguimos ouvir preocupações que, se calhar, durante uma legislatura não chegam aos partidos, por culpa dos partidos, mas também porque é necessário que haja esta massa crítica, este pensamento que nos leve a debater mais, não só em tempo de eleições, mas também no decorrer da legislatura, e é esse dos votos que eu faço, que em eventos como estes, que intervenções como estas se repitam durante os próximos meses. O desporto, e não propriamente a prática desportiva generalizada, sentiu-se aqui pouco reconhecido. Sente isso? É uma realidade, é um sentimento que eu tenho quando ouço estas pessoas e certamente transmitirei. Portanto, viemos para aqui para debater desporto, debatemos muito desporto, mas ainda há muito mais desporto por debater e eu acho que é isso que tem de ser feito. Temos de debater muito mais desporto. Num próximo programa do CDS, o desporto vai ter mais páginas? Acho que depois de ouvir estas transmissões, qualquer pessoa do CDS terá a necessidade de que é necessário falarmos ainda mais de desporto e também tentaremos levar esse cunho para todos os debates e para todos o nosso futuro de propostas políticas e também a abertura para receber toda a gente que queira falar de desporto connosco.
Foi uma ação positiva, ou seja, nós aqui pudemos trazer as nossas propostas de desporto e da educação, ou seja, da necessidade de fazer um maior investimento no desporto, e também trazemos a confirmação daquilo que nós sabemos há muitos anos, que o desporto carece de um investimento sério, programado, e que, portanto, confirmamos esse subfinanciamento, se quiser, do desporto, mas também uma certa filosofia que está por detrás, que é necessário alterar e que já se deram alguns passos nestes últimos 4 anos. O que nós trouxemos foi um balanço daquilo que nós consideramos que foi positivo nestes últimos 4 anos e algumas perspectivas para o futuro. Mas o desporto português neste momento vai muito para além do público, não está efetivamente só na escola. Consideram que o apoio deve surgir para além da escola, naturalmente, mas para os clubes, para as demais estruturas privadas? Sim, nós também discutimos isso aqui e, aliás, um dos balanços positivos que nós trouxemos não teve a ver exatamente com a escola. Uma das questões, por exemplo, que eu fiz referência logo no início como positivo do que aconteceu nos últimos 4 anos foi exatamente a possibilidade, por proposta do Bloco de Esquerda, de igualar as bolsas entre atletas olímpicos e atletas paralímpicos. E até houve uma questão interessante dos surdo-olímpicos e nós dissemos, obviamente, que aqui não se trata de estar a especificar um atleta em questão, mas sim dar cumprimento ao princípio da igualdade, em que quem desenvolve uma atividade deve ter direito às mesmas condições para a fazer, quando para mais é o Estado que o está a financiar. Portanto, sim, não houve aqui uma discussão única e exclusivamente relativamente ao desporto escolar, que é importante, naturalmente. Não há um tabu público, então? Não tem que ser só público? Não sei, da parte do Bloco de Esquerda não há certamente esse tabu e batemos nos últimos 4 anos e mais, propomos para os próximos 4 anos que haja um aumento dessas bolsas para o programa olímpico, aos atletas paralímpicos, para eles poderem desenvolver com sucesso e com dignidade as suas atividades. Nós levamos aqui como preocupações a promoção, que há uma necessidade de maior promoção e financiamento ao desporto nacional, nas suas diversas vertentes, não só no desporto escolar, mas também no apoio às federações e aos clubes, que ainda não é suficiente nem cobre todas as modalidades. Portanto, eu penso que é a grande preocupação que foi aqui colocada. E, sobretudo, também de um maior apoio à política desportiva, porque não está ainda presente na atividade governativa. Sente que os deputados confundiram aqui um pouco a prática desportiva generalizada com o desporto organizado, o desporto de competição e as preocupações deste último? São 2 vertentes. Eu talvez aqui tivesse que... Só tínhamos aqui representantes das federações, efetivamente, e isso leva a que o debate vá mais para essa área, porque, de facto, a promoção da atividade desportiva também é uma prioridade, não é, para a nossa população. Mas, de facto, aqui a grande preocupação era, de facto, o apoio às federações e o desporto federado. Isso é um facto. Dessa noite, o PAN leva uma grande preocupação no apoio às associações desportivas. As associações desportivas realmente têm um papel fundamental no incentivo à prática do exercício físico no nosso país e não têm o apoio que devem ter. O PAN tem uma grande política de defesa de prevenção no nosso sistema de saúde e, de facto, não podemos continuar a ignorar a prática do exercício físico na prevenção dos problemas de saúde e, possivelmente, na melhoria do bem-estar das pessoas que praticam desporto, na melhoria do rendimento escolar. E o desporto é essencial para uma boa qualidade de vida, na nossa perspectiva, e por isso é que mesmo nas nossas ações de campanha, e não só de campanha, temos muitos eventos relacionados com desporto dentro do partido, abertos ao público, e acreditamos que devemos investir mais nesta área e incentivar mais o desenvolvimento desta área. E há condições para o financiamento do desporto subir? Nós acreditamos que sim, há condições para o financiamento do desporto subir. Hoje discutiram-se aqui algumas ideias interessantes para ir buscar novas fontes de financiamento para o desporto, mas há outras que não se discutiram aqui, como por exemplo uma possível alocação de certas receitas de clubes desportivos e mesmo receitas do Estado por parte das ações desportivas podem ser alocadas para a prática do desporto, para o incentivo às associações, para o incentivo aos desportivos, para apoiar os nossos atletas. São tudo ideias a debater, mas acreditamos que definitivamente o financiamento tem que ser maior, mas também acreditamos que
as próprias campanhas de sensibilização, o maior apoio ao desporto nas escolas, que não terá um custo assim tão elevado, mas pode de facto ter um impacto relevante. As críticas que aqui foram colocadas aos deputados, como é que as sentiram? De facto, as críticas foram verdadeiras. Toda a gente sabe que o desporto está subfinanciado, toda a gente sabe há anos que os nossos atletas não são apoiados. Temos conseguido alguns bons resultados, é verdade, mas podemos conseguir resultados muito melhores na prática desportiva, não só no futebol, em todas as modalidades. Nós temos portugueses com potencial para chegar longe em todas as modalidades, simplesmente não estão a ser apoiados, e eu acho que, e foi o sentimento geral de todos os deputados que aqui estiveram, principalmente aqueles que fazem parte de soluções governamentativas, não é? Foi um abrir de olhos para todos da realidade e do que se passa no mundo desportivo português. Pode ser que